Olá, me chamo Elizabeth Matos Serrão, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação Sociedade, Natureza e Desenvolvimento da Universidade Federal do Oeste do Pará. Estou aqui para apresentar para vocês o projeto de tese, que tem como título Os Instrumentos de Cogestão e os Desafios para o Ordenamento Pesqueiro nas regiões do Ituqui, Baicá, Baixo Amazonas, sob orientação do professor Dr. Sérgio de Mello. Temos como colaboradores a professora doutora Antônia do Socorro Pena da Gama e o professor doutor Diego Maia Zaccardi. Bem, quando se fala em ordenamento pesqueiro, gestão pesqueira, sabemos que ao longo do tempo as comunidades ribeirinhas, as comunidades pesqueiras, elas buscam de alguma forma o controle, né, de acesso, o controle dos lagos e o controle do acesso ao uso dos recursos pesqueiros, uma vez que as regiões elas sofrem muito com os conflitos socioambientais ligados justamente à atividade pesqueira. Dessa forma, elas vêm desde a década de 80 no processo de organização e na tentativa de lutar, né, pelos seus direitos em relação ao uso dos recursos pesqueiros. Dessa forma, vários instrumentos de uso dos recursos vêm surgindo ao longo desse período. O primeiro deles é justamente os acordos de pesca, que foram regulamentados pelo IBAMA, a partir do momento que eles consideram as atividades ou as práticas tradicionais utilizadas pelas comunidades que possam ser usadas, né, de forma para regulamentar o ordenamento. Então, essas regras tradicionais elas geram os acordos de pesca. Outro instrumento que também surge são os PAs, os planos de utilização, os projetos de assentamento agroextrativista, que são os PAs, desde 2006. Então, esses PAs eles vieram com o primeiro objetivo de regulamentar as áreas de várzea, mas também temos dentro desses PAs as suas políticas de gestão, ou seja, do ordenamento do uso de todos os recursos que existem na região. E um desses recursos é o recurso pesqueiro, entretanto, ainda não está muito definido as regras para o uso dos recursos pesqueiros. Outra problemática que gira em torno da atividade pesqueira é justamente as várias transições em que a gestão pesqueira vem sofrendo, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal. Diante disso, surge o objetivo geral da pesquisa, que é justamente compreender como essa estabilidade do âmbito institucional, né, e a presença desses diferentes instrumentos normativos, como acordos comunitários de pesca, acordo de pesca, os planos de utilização, né? Então, como isso pode comprometer o ordenamento pesqueiro nas regiões do Ituqui e do Maicá, no Baixo Amazonas. Alguns objetivos específicos que a gente busca nesse projeto, que é justamente descrever esses diferentes instrumentos, desde a sua implantação, sua regulamentação e possível revisão, e assim como o cenário atual da gestão da pesca, identificar quais os atores sociais envolvidos nesse processo, os seus pontos de vista e interesses sobre os instrumentos, determinar e caracterizar os saberes e as práticas tradicionais de manejo dos recursos, quais delas foram incorporadas aos instrumentos normativos existentes, identificar as formas de organização desses pescadores diante de tantas mudanças, né, na legislação e no ordenamento pesqueiro, e diante dos problemas e dos conflitos socioambientais, né, que foram gerados nesse período e que estão se formando. A pesquisa será realizada em duas regiões, que é a região do Ituqui e Maicá, que são áreas próximas à área urbana aqui de Santarém. Nelas existem várias comunidades, então para a escolha dessas comunidades seguiremos alguns critérios, como as comunidades mais antigas, que possuem maior número de pescadores associados e que têm na pesca a sua principal fonte econômica. No procedimento metodológico, iremos apresentar o projeto, né? Iremos consultar os conselhos regionais de pesca do Ituqui e Maicá, a colônia de pescadores e pescadoras E20. Após a aprovação dessas duas instituições, iremos submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa. Para a coleta de dados, alguns recursos metodológicos pretendemos usar, como a pesquisa bibliográfica, análise documental, ou seja, entender e levantar todos os instrumentos jurídicos que existem para a atividade pesqueira atualmente. No levantamento de campo, também iremos fazer uma pesquisa documental, que consiste no levantamento de atas, assembleias,
todos os documentos que as comunidades possuem que possam nos ajudar a entender as regras existentes nas regiões. Utilizaremos entrevistas, aplicação de formulários semi-estruturados, oficinas participativas para a elaboração de mapas mentais, para a identificação dos conflitos socioambientais. Esses conflitos serão analisados através de uma abordagem de ecologia política, com aporte da metodologia etnográfica. Os dados socioeconômicos, como idade, sexo, escolaridade e da atividade pesqueira, será utilizada uma estatística descritiva, com a utilização da planilha eletrônica para exportar dados, através de gráficos, de tabelas. Com isso, essa pesquisa ela busca alguns resultados. Alguns deles é justamente conhecer esses diferentes instrumentos que regulamentam a pesca nessas duas regiões de Santarém, desde seu processo de implantação, regulamentação e os que estão passando pelo processo de revisão, compreender como o cenário atual da gestão da pesca afeta essas organizações comunitárias em relação ao uso dos recursos pesqueiros, conhecer os saberes e as práticas tradicionais existentes e o uso dos recursos pesqueiros desenvolvidos por os moradores dessas duas regiões, contribuir com o debate no âmbito das políticas públicas de regulamentação do uso sustentável dos recursos e produzir um documento, né, que possa subsidiar os órgãos de gestão governamental, as comunidades, na revisão e na edição dos instrumentos de cogestão. E com isso nós temos os nossos agradecimentos à CAPES pela concessão da Bolsa de Estudos e o auxílio financeiro, que possibilita a dedicação integral ao programa de pós-graduação e a operacionalização do estudo, à Universidade Federal do Oeste do Pará pela oportunidade de fazer parte do curso de pós-graduação e fornecer todas as ferramentas necessárias para chegar ao final desse ciclo, né, de maneira satisfatória. Então, eu deixo o meu muito obrigada.